Fala, gente. Quarta teoria demográfica, teoria reformista ou marxista. É uma teoria da década de 60 do século XX. Ela coincide aproximadamente com o momento da teoria neo-malthusiana. Por que eu estou falando que ela coincide com o momento do enunciado da teoria neo-malthusiana? Porque ela vai ser a teoria que surge como crítica à teoria neo-malthusiana e aos pensamentos malthusianos de modo geral. Segundo a teoria reformista, o grau de desenvolvimento de um país ou região, o grau de desenvolvimento de um país ou região condiciona o crescimento demográfico. Ela é, na relação de causa e consequência, o contrário da teoria neo-malthusiana. Porque para a teoria reformista, o grau de desenvolvimento condiciona o crescimento demográfico. Para os neo-malthusianos, o crescimento demográfico é quem produz o grau do desenvolvimento. Então repara, para não errarem isso, que a teoria neo-malthusiana e teoria reformista, elas têm causa e consequências invertidas. Repetindo, neo-malthusiano, crescimento demográfico é a causa do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento. E para os reformistas ou marxistas, o grau de desenvolvimento condiciona o crescimento demográfico. E o que a gente chama de grau de desenvolvimento para a gente entender isso? O grau de desenvolvimento ele é a escolaridade, o acesso ao conhecimento, ele é o acesso à renda e emprego. Além disso, acesso à alimentação, de preferência de qualidade, acesso a condições saudáveis médico-sanitárias e o acesso à informação. Ou seja, a gente considera que um país desenvolvido é o país cuja população tem acesso à escola de qualidade e para todos, renda e emprego para a maioria, alimentação de qualidade, condições médico-sanitárias e um bom acesso à informação. Isso daqui é o que a gente chama de grau de desenvolvimento. E para os reformistas ou marxistas, o acesso a esses itens, esses 5 itens do desenvolvimento que estão aqui, eles produzem, esse acesso produz uma melhoria nas condições de vida da população. E essa melhoria nas condições de vida da população resulta, tem como consequência, a redução da natalidade. Ou seja, você não precisa entregar para a população um método contraceptivo, como os malthusianos acreditam, para reduzir a natalidade. Melhore as condições de vida da população, que naturalmente a natalidade vai reduzir. Porque quanto maior a escolaridade, o emprego e a renda, o acesso à informação, menor tende a ser a taxa de natalidade dessa população. Quanto maior a escolaridade, o acesso ao emprego e a renda, maior tende a ser a idade da mulher quando ela tiver o primeiro filho, já que ela busca se qualificar antes de buscar a natalidade. Estou dizendo isso pelo padrão europeu, o padrão norte-americano, o padrão japonês e que o Brasil tem alcançado também, por isso que o Brasil tem reduzido tão rapidamente a natalidade e a fecundidade. Então, o melhor meio, segundo os reformistas, para o controle da natalidade, nada mais é do que elevar o grau de desenvolvimento de um país. Segundo os reformistas ou marxistas, quais são as soluções, então, ou a melhor solução para o controle da natalidade? É a reestruturação social de um país e a redução das desigualdades com melhorias das condições de vida da população. Quando a gente tem melhoria das condições de vida da população, naturalmente, essa expressão naturalmente ela é muito utilizada pelos reformistas e marxistas, a taxa de natalidade tende a diminuir.
Então melhora as condições de vida, isso produz a queda da natalidade, beleza? Significa que, para os reformistas ou marxistas, se a gente estivesse falando da década de 90 para cá, quando alguns índices passaram a existir, eles falariam o seguinte: a gente deve priorizar a elevação do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e a redução do famosíssimo índice ou coeficiente de Gini, que mede a desigualdade. Então a gente eleva as condições de vida melhorando o IDH e reduz o índice de Gini, aumentando a distribuição de riqueza, de alimento, de escolaridade, etc. Repito, teoria reformista ou marxista, então, melhoria das condições de vida como controle da natalidade, ou seja, elevar o IDH e a redução do índice de Gini de uma população como formas de controle da natalidade e do crescimento demográfico. No caso do Brasil, isso fica muito evidente quando a gente pega o censo demográfico de 2010, que foi o último. Era para existir um censo demográfico em 2020, mas ele foi adiado por questões econômicas. Se a gente pega o censo demográfico de 2010, no caso do Brasil, a gente pode fazer uma diferenciação entre mulheres com ensino fundamental e mulheres com ensino superior, e mulheres que recebem até 1/4 de salário mínimo e mulheres que recebem acima de um salário mínimo. Que diferença é essa? O número de filhos. Repara o seguinte: mulheres que têm apenas o ensino fundamental, elas têm em média 3 filhos, e a idade dessas mulheres em terem o primeiro filho varia entre os 20 e os 24 anos. Elas têm o primeiro filho, tendo um total de 3 filhos quando elas têm ensino fundamental. Quando é ensino superior completo, a média do número de filhos cai para 1,14 e a idade para se ter o primeiro filho sobe para 30 a 34 anos. Resultado, aquilo que o Malthus falava de casamento tardio, de ter o filho mais tarde, ela é diretamente associada na teoria reformista à melhoria das condições de vida. Por que o número de filhos é menor e a idade de se ter o primeiro filho maior quando a população tem educação superior? Porque ela vai priorizar a educação e o acesso ao mercado de trabalho, vai evitar ao máximo ter o filho, e aí o filho acaba sendo em idades mais avançadas, se comparado a mulheres com ensino fundamental, que dedicaram menor tempo à escolaridade por uma condição socioeconômica, por isso acabam tendo um número de filhos maior, já que a educação e o emprego e renda têm menor oportunidade, são menos oportunizados para essa população mais pobre especialmente. Quando a gente tem mulheres com até 1/4 de salário mínimo, ou seja, a população mais pobre, a média é de 3,9 filhos por mulher. Então imagina que a gente tem uma mulher com ensino fundamental e que ganha 1/4 de salário mínimo, em torno de R$ 250 a R$ 300 reais por mês. 3,9 filhos por mulher. População mulheres que ganham mais de um salário mínimo, aí esse mais de um salário mínimo, o intervalo é muito grande, vai variar de 1,3 a 0,97 filho por mulher. Quanto maior o salário, menor o número de filhos. E esse maior o salário, menor o número de filhos, tem relação direta com o acesso à educação, ao emprego e à renda. Houve uma prioridade ao longo da vida dessa mulher com a sua educação, sua qualificação, seu emprego e renda, o que fez com que ela tivesse o filho mais tardiamente. E essa prioridade individual da mulher em se qualificar, em buscar emprego e renda, é uma prioridade num contexto social. O contexto social da população mais pobre, de escolas com menor qualidade, de um acesso ao emprego e renda cada vez mais difícil, é uma realidade social que expulsa a mulher da escola e que acaba gerando um número maior de filhos, já que a sua qualificação e seu acesso ao emprego e renda é cada vez mais difícil. Quando a mulher tem condições de buscar uma educação de maior qualidade pela sua realidade social, ela tende a ter o filho mais tardiamente e um número menor de filhos, buscando dar a mesma condição de vida que ela teve a esse seu filho. Por isso, o número de filhos ele tem caído tanto no Brasil, principalmente nos últimos anos, com de fato a elevação do IDH e a redução do índice de Gini, especialmente no caso brasileiro, entre 2003 e 2014, nós tivemos uma elevação do IDH e uma redução do índice de Gini, com alguns programas
sociais. E o mais famoso deles, o Bolsa Família. Muita gente, de maneira equivocada, associa o Bolsa Família ao aumento da natalidade, porque o Bolsa Família é por filho, né? Um auxílio dado pelo governo por filho. Então, muita gente, de forma equivocada, acaba falando, não, então quer dizer que o Bolsa Família ele estimula a natalidade, porque quanto mais filho, maior a renda. Na verdade, não, porque o Bolsa Família ele está condicionado ao acesso à escola. Resultado, observa-se nas famílias, ao longo das 2 últimas décadas especialmente, de famílias amparadas por programas sociais vinculados à escolaridade, uma queda na taxa de natalidade. Famílias amparadas pelo Bolsa Família, que aumentaram seu acesso à escolaridade, à renda e ao emprego, a queda da natalidade foi perceptível. Isso quer dizer que, quando a gente tem programas efetivos de melhoria da condição de vida, você melhora os indicadores sociais, diminui o número de filhos por mulher na população mais pobre, o que garante também uma melhoria de condição de vida para essa população. A teoria reformista ou marxista, ela não tem grandes questionamentos. A ONU, inclusive, ela adota como fundamentos dos seus princípios demográficos a teoria reformista e marxista. Beleza? Grande abraço.